Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui à análise, a segunda análise dos nossos livros aqui, os livros essenciais que eu recomendo para você que quer começar a pensar um pouco mais em fazer dinheiro. Talvez esse seja o livro que as pessoas mais pediram para eu analisar. As pessoas sempre pedem para que eu analise Napoleão Hill. Geralmente eles ficam em Mais Esperto que o Diabo, A Lei do Triunfo. Eu acho que A Lei do Triunfo é a grande obra do Napoleão Hill, do autor. Ela é o resultado daquele grande processo de investigação que o autor teve em relação aos processos que envolvem a constituição de um homem bem-sucedido. O livro, a obra, se compõe. Para você que ainda não viu o primeiro, eu recomendo que antes de assistir esse livro aqui, antes de assistir esse vídeo, você assista o primeiro. Isso daqui que eu estou fazendo agora, como havia explicado no primeiro livro, é um retorno, é um resgate do que o Ícaro fazia lá no comecinho da internet, que é pegar conhecimento que as pessoas não estão dispostas a lerem. A lei, por exemplo, o primeiro livro que nós analisamos, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro pequenininho, fácil, em um final de tarde você pega e lê ele inteiro. Agora, A Lei do Triunfo já é um livro um pouco maior, ela exige tempo, atenção, às vezes as pessoas não estão com tanto tempo para ler. Então, para você decidir se vale a pena ou não ler esse livro, eu decido resumir eles aqui para vocês, trago os principais pontos e ajudo no processo decisório. Mas esses dois livros, tanto O Homem Mais Rico da Babilônia quanto A Lei do Triunfo, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro. Eles são fundamentais naquele tal processo de enriquecimento, processo de compreensão das leis financeiras que permitem que alguns homens prosperem, alguns homens enriqueçam, enquanto a maioria não fará isso. Entendeu? A Lei do Triunfo é um livro importante por quê? Porque ele é a primeira vez que alguém decide investigar a prosperidade, não é? Napoleão Hill foi um grande pioneiro e você deve ter um pouco de cuidado quando você tenta classificar Napoleão Hill como autoajuda, porque ele tem alguns elementos de autoajuda. Porque é difícil que um homem que passe a vida inteira investigando esses processos de sucesso não tenha desenvolvido alguns sintomas de autoajuda. Mas são muito pequenos. Esse negócio da lei da atração. Napoleão Hill tenta passar até um verniz mais, como eu posso dizer, esotérico na coisa, mais paranormal. Mas, na verdade, não. Na verdade, a lei da atração ela funciona porque pessoas que estão sujeitas a bons negócios, a novas oportunidades, que estão dispostas a trocas de experiência, geralmente elas tendem a atrair pessoas que também estão nessa mesma pegada, não é? E não uma vibração, e sim uma pegada, um humor, que o americano chamaria de mood. O cara está aberto a isso. E se você quiser entender como isso não tem nada a ver com paranormalidade, basta você enxergar o que acontece quando você chega num churrasco de família, quando você chega num casamento, numa festa de casamento, quando você chega num encontro com amigos, quando você chega num evento de formatura de escola, em que você encontra gente que você não via há muito tempo, e você presta atenção, e você simplesmente diz que está muito bem. Quando você simplesmente se recusa a reclamar de qualquer coisa. Quando você fala que está com dinheiro, quando você fala que está crescendo, quando você fala que seu negócio está expandindo, quando você fala que você tem sucesso, quando você fala que você está extremamente otimista para um 2020 que será provavelmente o melhor ano da sua empresa, o melhor ano do seu negócio. O que você percebe quando isso acontece? Você percebe que rapidamente dois grupos de pessoas se tornam muito evidentes, muito claros, não é? Primeiro grupo, as pessoas que esse grupo é bem menor. As pessoas que também vivem um bom momento e elas vão querer conversar com você, elas vão querer se aproximar de você. Da mesma maneira que eu avisei no outro vídeo, eu estou falando para cá porque eu estou olhando direto para o microfone. Essas pessoas vão querer se aproximar de você, essas pessoas vão querer trocar experiências, elas querem entender sobre o que é o seu negócio, por que ele está crescendo, o que você está enfrentando. Você tem um grupo majoritário, que é o grupo das pessoas que vão te ignorar, vão dar duas risadinhas e vai falar, nossa, parabéns, muito legal, e elas vão virar.
e continuar falando sobre as suas coisinhas do dia a dia, das coisinhas que interessam, porque sucesso e crescimento elas ignoram. E por que essas pessoas, por que o maior grupo ignora? Porque eles não querem ter que pensar nisso. Porque como eles já aceitaram que sucesso não fará parte da realidade deles, ou eles sequer vislumbram isso atualmente, seja porque estão na rotinazinha, seja porque já cansaram. Eu tenho alguns amigos, eu tenho muitas seguidoras me dizem, meu marido diz que poupar é bobagem, meu marido ele não quer fazer isso, ele não quer se submeter à poupança, ele não quer se submeter ao ato de poupar, ele quer mesmo gastar o dinheiro porque vida boa é vida bem vivida. Teve um stories clássico de um seguidor meu que disse assim, ganho R$2.000 por mês e estou plenamente feliz, não desejo mais nada, estou certo ou estou errado? Mais importante do que está certo ou está errado, pode ser que ele esteja certo, mas o fato é que você ganha R$2.000 por mês e provavelmente você gasta os R$2.000 por mês. Né? No primeiro momento em que aqueles R$2.000 por mês não existirem, você não tem mais nada. Porque você não tem um fundo de reserva, você não consegue lidar com uma doença, você não consegue lidar com um parente que necessite, você não consegue adquirir nada, porque se você não poupa, você não consegue ascender, você vai viver no mesmo canto, da mesma forma, o resto da vida. Então, assim, você está feliz com os R$2.000 por mês? Qual seria a mensagem que eu passaria, né? Tudo bem, até esses R$2.000 por mês não existirem por um mês. E aí você vai perceber que, na verdade, você não tem qualquer proteção, qualquer resguardo. Você está, de fato, a Deus dará, né? Então, assim, esse livro, ele deriva... Bom, só finalizando o exemplo. Você vai ter esse grupo majoritário que vai te ignorar, porque eles não querem pensar no sucesso. Eles não querem pensar no crescimento, eles não querem pensar no enriquecimento. Porque pensar no sucesso, no crescimento e no enriquecimento é, sim, um reforço de que eles não estão fazendo o dever de casa deles. Você percebe isso até em parentes também. Você percebe que quando você começa a falar que está indo bem, muitos parentes começam a... Você vê na cara do cara que ele está bloqueando o assunto. Ele começa a mexer no celular, tipo, foda-se. Quem é você para ficar contando essas vantagens? E dentro desse grupo, existe um outro grupo que é pequeno, mas vem crescendo, que é o cara que vai sentir raiva de você. É o cara que vai olhar e vai falar, você também não pode reclamar de nada, né? Você tá com grana, você tem grana. O que você tá falando aí? Você tem grana. Então essa lei da atração, ela não tem nada de sobrenatural, ela não tem nada de física quântica, como as pessoas gostam de dizer. 99% das pessoas que usam o termo física quântica e não são físicos não fazem ideia do que elas estão falando. Tudo bobagem, não é? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com algo sobrenatural. Tem a ver com pessoas. E como as pessoas reagem a pessoas que estão crescendo e pessoas que não estão. E como as pessoas que estão crescendo se agremiam e como as pessoas que não estão crescendo se afastam daquelas que estão crescendo. Não é nem tanto quem está crescendo que se afasta dos demais. Algumas pessoas dizem, nossa, Ícaro, você tem que escolher seu ambiente, então você tem que mandar os seus amigos que não são ricos tomarem no cu, você tem que ser um canalha, você tem que ser um egoísta, você tem que ser um sacana. Se o seu amigo não ganha, se o seu amigo foi um bom amigo de infância, mas ele não ganha dinheiro, quer dizer que ele não serve mais. Não é bem isso. E se você está vendo esse curso e você teve mais sucesso do que os seus amigos, não precisa nem ser um puta sucesso, não precisa ser o Bill Gates, o Silvio Santos. Se você simplesmente conseguiu ganhar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de destaque do que os seus amigos, você vai perceber que não é nem tanto você que se afasta dos seus amigos, são seus amigos que se afastam de você. Porque ninguém tem inveja de fato da riqueza do Bill Gates, ninguém tem inveja de fato da riqueza do Donald Trump. As pessoas têm inveja da riqueza do primo.
As pessoas têm inveja da riqueza do irmão, as pessoas têm inveja da riqueza do amigo, que estudou na mesma sala, com os mesmos professores, que fez as mesmas provas e que às vezes tirava notas mais baixas. E que de repente o cara tá lá tendo sucesso, de repente o cara tá lá bem, de repente o cara tá lá próspero. Porque quando o Bill Gates fica rico, você pensa, bom, é o Bill Gates, né? É um gênio da computação nos Estados Unidos. O brasileiro adora achar que se ele tivesse nos Estados Unidos, a vida dele estaria resolvida. Cara, provavelmente você seria um CLT lá nos Estados Unidos. CLT que eu digo é um funcionário, porque lá não tem CLT, né? Um funcionário dos Estados Unidos. Talvez você pudesse comprar um Honda Civic, porque é mais barato. Mas teus problemas não estariam de fato todos resolvidos. Pessoas tendem a achar que mudanças também resolvem todos os problemas. Eu conheço até parentes que eles mudavam, eles falavam, não estou bem aqui, eu tenho que ir para outra cidade, tenho que ir para outro país. E, cara, se você não está bem aqui, provavelmente em outra cidade, em outro país, você também não vai estar bem. Dificilmente alguém está mal empregado aqui, migra para Portugal e se torna um multimilionário em Portugal. Geralmente você carrega o seu fracasso, geralmente você carrega a sua pequeneza daqui para outra cidade ou para outro país que você escolheu. Então, Napoleão Hill ele foi o primeiro a fazer esse processo investigativo. Ele chegou em grandes homens de sucesso, o livro conta que foram mais de 6.000, eu duvido que foram 6.000, eu acho que desses 6.000, 4.000 foram meio que uma cartinha trocada, assim, que ele usou só para... Acho que ele encostou mesmo nos grandes, até porque não faz sentido falar com 6.000 pessoas, dessas 6.000 pessoas, 4.000, vamos dizer, basicamente a mesma coisa, né? Mas tinha gente como Thomas Edison, Graham Bell, George Eastman, grandes empresários, Henry Ford, eu não preciso dizer quem é, Rockefeller, Roosevelt e o Wilson, que é o único que eu não sei quem é, o Woodrow Wilson, não sei quem é. Mas deve ser um cara bem sucedido também, porque recebeu destaque nominal, né? Ele criou a Lei do Triunfo, ele criou... E, cara, essa ideia é muito boa, assim. Eu gostaria de ter tido essa ideia. Ele pegou essas 6.000 entrevistas, onde de fato devem ter tido umas 50 ou 100 que foram entrevistas mesmo, de acompanhar o cara, e ele criou um padrão comportamental. E o que eu quero que vocês prestem atenção agora, e o que eu quero que vocês sejam muito justos e não injustos com Napoleão Hill aqui. Isso daqui foi escrito no século passado. Hoje, você vai ler as leis do triunfo, os 16 pontos de triunfo, e você vai pensar, nossa, isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio, qualquer coach fala isso. Mas é porque você está em 2019. Mas na época, quando Napoleão Hill criou isso, isso era absurdamente revolucionário. E tão revolucionário foi que até hoje ainda se perpetua. Então, desse estudo, e aqui está o livro, né? A Lei do Triunfo, eu recomendo que vocês leiam essa obra. Ela é bem importante, assim, principalmente para você se enxergar. Porque o caminho de poupar e enriquecer é difícil, é solitário. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer ser amigo do poupador. Ninguém quer ser amigo do cara que constrói patrimônio. As pessoas querem ser amigas do cara que faz churrasco, do cara que dá festa, do cara que abre garrafa de siroque, do cara que compra Angus, do cara que compra bife Kobe e fatia pra galera, e gasta o dinheiro, e compra uísque. Ninguém quer ser amigo do poupador. É um caminho solitário. E aí, quando o poupador se torna melhor de vida, ou mais rico, aí as pessoas querem ser, aí todo mundo, nossa, eu era um merda. A minha esposa ouvia isso reincidentemente. O Ícaro é um cara estranho. O Ícaro é um cara chato. O Ícaro é um cara calado, esquisito. O Ícaro é um cara antipático. Não sei por que você tá com esse cara. Esse cara só faz estudar, esse cara só fica trancado em casa, esse cara não conversa com as pessoas, esse cara não se importa com as coisas, esse cara só quer saber de trabalho, esse cara só fica na internet fazendo o quê? O Ícaro era isso. Até 2016. A minha esposa trabalhava no Ministério Público e ela ouvia da própria chefe dela.
você está fazendo com esse cara? Por que você não está com um advogado, com um juiz, com um promotor? Por que você está com esse cara? E de repente, quando o Ícaro dá certo, fica milionário, ou algumas vezes milionário, porque são alguns milhões de reais. Aí, nossa, Ana, esse menino sempre foi inteligente, esse menino sempre foi. Olha, eu via o Ícaro estudando e já sabia, viu? Já sabia, esse menino é um gênio também. Nunca vi o Ícaro sem um livro debaixo do braço. Pau no cu. Então, assim, é importante que você leia essa obra para entender que é um caminho solitário, mas que existem pessoas que estão trilhando esse caminho assim como você, e que é melhor você se agremiar a elas, porque vai tornar esse caminho mais fácil, do que simplesmente se irritar contra o mundo. Ah, porque eu sou o único diferente, porque eu sou o único que está pensando em poupar e trabalhar e constituir família enquanto está todo mundo na sacanagem, enquanto está todo mundo na festa. Tem amigo meu que já está pagando carnaval. Tem amigo meu que já está pagando festa de carnaval, que já dividiu em 6 vezes de R$ 8.000. Porque, meu, o trabalho todo é para isso, né? Carnaval é sagrado. Se você olhar só para essas pessoas, você vai desistir. Desse padrão comportamental e desse processo investigativo, Napoleão Hill cria 16 padrões comportamentais. E ele chega à conclusão ao final da obra de que esses 16 padrões, eles devem estar inseridos, pelo menos em sua vasta maioria, pelo menos 13, 14, 15, devem estar inseridos numa personalidade que será bem-sucedida. Então, se você ainda não é bem-sucedido hoje, mas você quer saber se você está indo para o lugar certo, se você está apontando as velas para o barco no destino certo, para daqui a 10, 15, 20 anos você colher alguma coisa, é difícil, né? É difícil saber se você está indo no lugar certo. Eu acho que esse é o grande presente da Lei do Triunfo. Porque você pega, você abre esse livro e você vê quantos desses padrões, quantos desses 16 padrões existem em você agora. Se tiverem mais de 10, é bem provável que você está no lugar certo. Se tiverem mais de 13, 14, você está com certeza no caminho certo. Não quer dizer que você vai chegar, porque você pode morrer, você pode ficar paraplégico, você pode, sei lá, qualquer merda. Mas você está dirigindo-se ao caminho certo. E se você tiver menos de 5, 6, cara, para, reflete, assiste isso, vê o novo mercado, dá uma olhada no SES, que é o Conquistando Emprego dos Sonhos, se você é empregado e não empreendedor, e está satisfeito sendo empregado, está satisfeito sendo funcionário público, é muito bom quando alguma pessoa está satisfeita com a própria vida também. Eu não quero que todo mundo fique insatisfeito achando que empreender é a única solução do mundo. Mas se você tiver poucos desses padrões, 4, 5, 6, cara, para, revisita a vida, porque isso daqui é muito bom, assim. E quais são os padrões? O primeiro deles, associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento. É o que eu falei, cara, enriquecer é um processo tedioso. Enriquecer é tedioso. Por mais que o Instagram pareça legal e as imagens pareçam legais e a minha vida pareça muito engraçada e muito legal, é trabalho. Eu passo algumas horas do dia assim, ó. Trabalho. As reuniões eu fico assim. E pensando e fazendo conta eu fico assim. É trabalho, entendeu? É trabalho. Estar associado com pessoas que entendem que esse processo é lento e que enriquecer é tão divertido quanto sentar e enxergar a grama crescer, torna a sua vida mais fácil. Com certeza torna a sua vida mais fácil. Então o primeiro ponto é, cara, se afasta dos caras vagabundos. Ou simplesmente reforce pontos positivos da sua vida que eles mesmos vão se afastar de você. Eu lembro que eu tinha alguns amigos, bem da época da infância, e que os caras queriam insistir em ir ainda para o mesmo boteco sujo beber litrão de Skol.
Até o dia que eu falei, cara, eu vou pedir uma Heineken, eu não quero beber litro de Skol. Eu quero uma Heineken. E eles viraram e falaram, meu, mas você tem que beber a cerveja do rolê. Eu falei, cara, mas eu não tô afim de beber a cerveja do rolê. Eu quero tomar uma Heineken, cara. Eu tenho 30 anos de idade, eu sou um pai de 2 meninos, eu trabalho pra caralho. Eu quero sentar aqui com vocês, conversar coisa boa, tomando uma cerveja que eu posso escolher, entendeu? Então, assim, estar com pessoas que estão na mesma pegada que você torna o caminho mais fácil. O segundo ponto, Tony Robbins. E Tony Robbins tem muita coisa boa, cara. Ele é muito empreendedorzão de palco, mas tem muita coisa boa ali. Tira a dança, tira o bater palma, foca no que ele fez mesmo de livro, que você vai ver que tem muita coisa boa, assim. Tony Robbins tem uma frase que é muito boa. Muito, muito boa. Ele diz assim: Clarity is power. Clareza é poder. Clareza é poder. E provavelmente quando você lê a Lei do Triunfo, você percebe que Tony Robbins pegou isso justamente do ponto 2 da Lei do Triunfo. Você precisa de um objetivo principal definido. Volta para aquela carta do Bruce Lee, quando ele escreveu saindo da China e chegando nos Estados Unidos. Em X anos eu serei o lutador, o artista marcial melhor pago dos Estados Unidos, vindo do Oriente. Eu farei tantos filmes, eu ganharei tanto dinheiro. Clareza é poder. Quando as pessoas chegam até mim falando, Ícaro, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Eu falo, cara, você sabe exatamente como será cada um dos próximos 20, como serão cada um dos próximos 20 anos da sua vida? Nossa, Ícaro, eu não sei. Então, cara, senta e faz. Mesmo que você erre, mesmo que você corrija ao longo do caminho. Eu falei isso numa live. Quando eu morava numa kitnet, lá na divisa com São Vicente, numa kitnet que é menor ou era do tamanho desse meu home office aqui, porque aqui tem o banheiro, aqui tem o home office, era do tamanho disso daqui, o meu apartamento. E eu tinha uma TV de tubo que só pegava a rede TV e eu só comia carne picada, que eu comprava chamado picado especial, que era 5,50 ou R$ 5 o quilo, e arroz branco do mais barato, eu misturava os dois, assim, e quando eu não aguentava mais comer aquilo, porque eu comia aquilo 2 vezes por dia, eu não tomava café da manhã, eu pegava uma colher de maionese, misturava, assim, para tentar não enjoar daquilo, punha umas gotinhas de limão, assim. E eu morava do lado de quê? De traficante, de roleiro, de cara que comprava peça roubada de carro. Mas eu sabia que eu não pertencia àquilo ali. Eu sabia todos os dias porque eu estava acordando e porque eu estava trabalhando até a hora de dormir. E quando eu entrava naquele apartamento, naquele prédio, e o prédio tinha um telefone público dentro dele, ficava uma fila de pessoas para ligarem. Isso era 2010, 12, sei lá, 2010, eu acho. As pessoas já tinham celular, mas ali era um lugar tão ruim que as pessoas não tinham celular ainda, né? Algumas delas, pelo visto. E eu falava no telefone com as pessoas, eu falava, eu não pertenço a esse lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não aceito estar nesse lugar. Eu não estarei nesse lugar. Eu não estarei por quê? Porque eu vou continuar aprendendo habilidades que vão me permitir ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar através da internet. Eu vou fazer projetos maiores. Eu vou atender mais clientes. Agora eu preciso aprender Photoshop. Agora eu preciso aprender WordPress. Agora eu preciso aprender a vender. Agora eu preciso aprender a criar um produto. Agora eu preciso aprender a falar com as pessoas. Agora eu preciso aprender copywriting. Agora que eu sei copywriting, eu preciso aprender como é que eu faço uma oferta. Agora minha oferta precisa ser... Agora eu preciso saber criar produtos. Agora eu preciso saber fazer lançamentos. Eu não quero estar ali daqui a 2 anos, aqui daqui a 2 anos. Eu não quero acordar nessa cama daqui a 2 anos. Eu não quero comer isso que eu como agora daqui a 2 anos, mas eu preciso comer isso daqui. Eu preciso viver assim. Eu preciso suportar isso daqui, mesmo que eu odeie suportar isso daqui todos os dias da minha vida. Eu odiava aquilo, odiava, odiava. A raiva era o meu combustível. A raiva era meu combustível.
Eu ia para a faculdade com um sapato que meu tio me doou, mas eu calçava 41 e ele me doou 43, então eu tinha que colocar uma meia no calcanhar para poder vestir aquele sapato. E uma vez eu esqueci de pôr as meias, ou eu não pus as meias porque, por qualquer motivo, eu estava assistindo às aulas, eu estava apoiando os bicos do sapato no chão e aí ficava 2 dedos de vão. Eu lembro que uma menina viu e ela riu e falou para as pessoas riram. E eu falava, eu não quero viver isso. Eu me nego a viver isso. Eu me nego a viver isso. Então, assim, tem um objetivo definido na sua cabeça. Terceiro ponto, confiança em si mesmo. Se você não tiver confiança em você mesmo, acabou. Dependa de você, chame a responsabilidade para o seu peito. Ponto 4, economia. A gente falou muito no primeiro livro, por isso que eu falo para você ver primeiro no livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, não gaste mais do que você ganha. No mínimo, 10% deve ser reservado para a constituição de patrimônio. De preferência, 40%. Dê preferência a 40% de tudo que você ganha, guarde. Aí, mas não é possível, então ganhe mais, trabalhe dobrado, faça 2 turnos, aprenda uma habilidade nova e pegue frila de sábado, de domingo. Ponto 5. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci eram líderes. Mesmo que eles não sejam, quando a gente fala líder, a gente acha que é empresário, com vários funcionários. Líderes do seu próprio trabalho, líderes do seu próprio departamento, líderes da sua vida, líderes da sua casa. Assuma responsabilidades. Tem 2 frases básicas que eu repito sempre no meu Instagram. Faça o que quiser, desde que você arque com as consequências. Uma moça me perguntou, Ícaro, minha mãe está saindo de Brasília e ela está vindo para o Rio de Janeiro, ou vendo o imóvel dela, ou eu alugo. Eu falo, cara, faça o que você quiser. Só que arque com as consequências. Se você vender, você não vai ter um imóvel. Provavelmente você vai pagar você vai tirar um pouco do preço por causa da venda, você vai pagar um pouco de comissão por causa da venda. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você não vendeu e alugou, arque com as consequências. Você está com o imóvel em outra cidade. Ponto. Simples assim. Liderança, iniciativa. Tá vendo um problema? Se levanta e resolve. Não fica pensando nele. Não manda outra pessoa fazer. Se levanta e resolve. Ponto 6, imaginação. É por isso que vocês precisam estudar, é por isso que vocês precisam ler, é por isso que vocês precisam ficar inteligentes, é por isso que vocês precisam ter imaginação, é por isso que vocês precisam parar de ficar lendo só livrinhos de empreendedorismo. Vocês precisam de romance, de ficção, vocês precisam entender a vida, vocês precisam conhecer a vida, vocês precisam viver várias vidas através do cinema, através da literatura. Sem imaginação, você não consegue sequer se imaginar tendo sucesso. Uma pessoa sem imaginação é uma pessoa que é incapaz de desenhar o próprio futuro. O ponto 7. Esse era o ponto que me faltava muito forte. Muito forte. Eu tinha um ponto 6. Desses 8 pontos, meu ponto 1, ele não era tão forte. Porque eu não tinha me associado com pessoas que pensavam como eu. Eu era sozinho. Era só eu e a minha esposa, que na época era minha namorada. Então, meu ponto 1 eu não considero forte. Eu era sozinho, eu era um cara solitário, com muita raiva pela situação que eu vivia e que estava disposto a trabalhar 16, 17 horas por dia, todos os dias, até sair dessa situação. Ponto 2, era muito forte o meu. Eu tinha um objetivo principal definido. Qual é o objetivo principal? Eu queria ser rico. Ele é o principal, não é específico. Eu não sabia que eu ia ficar rico através do Novo Mercado, ou através da Avenue, ou através do Código da Riqueza, ou através do Brasil Paralelo. Mas eu sabia que eu queria estar rico. Então esse ponto 2 era muito forte. O ponto 3 era muito forte. Eu sempre tive muita autoconfiança. A minha esposa diz que eu sou a pessoa que ela conhece que tem a maior autoestima que ela já viu. O ponto 4, eu era capaz de, e até hoje eu sou capaz de economizar
tudo. Eu sou capaz de ficar um mês comendo a mesma comida. Eu sou capaz de usar as mesmas 3 camisas durante um ano. Eu ainda tenho camisas minhas de 2016. Eu sou capaz de usar um único par de sapatos. Eu não tenho problema com isso. Eu sou capaz de cortar meu próprio cabelo. Então, esse ponto é muito forte em mim. Ponto 5, eu não tinha muita iniciativa. Eu era muito líder, eu gostava de fazer as coisas do meu jeito e mandar nas pessoas, mas eu não tinha muita iniciativa. Esse ponto 5 meu era fraco. Ponto 6, imaginação, eu tinha bastante. Eu conseguia, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então eu conseguia visualizar claramente as coisas que eu precisava fazer para melhorar. Meu ponto 7 era 0. Meu ponto 7 era o grande ponto fraco. Eu não tinha entusiasmo. Eu acordava 1h da tarde, porque eu trabalhava até 6 da manhã. Eu fazia as coisas que tinha que fazer, mas eu não fazia elas com a chama acesa no peito. Eu não fazia elas com vontade de feliz. Eu não fazia feliz. Eu fazia com raiva. Eu não tinha entusiasmo. Eu tinha raiva me mexendo. Eu tinha raiva me mexendo. É isso que eu quero, para mostrar para as pessoas que eu consigo. Então, assim, entusiasmo era meu grande ponto fraco. Autocontrole, ok. Eu não tinha a loucura que eu tinha que sair e gastar um monte de dinheiro ou comer um monte de coisa. Eu sou um cara bem fleumático, assim, eu sou um cara bem ok. Aí veio o ponto 9. Esse ponto 9 também era fraco em mim. E eu vou te dizer uma coisa. Esse ponto 9 é talvez a forma mais rápida de você ganhar mais dinheiro. Você vai entender lá no Homem Mais Rico da Babilônia que eu falo que mais importante do que ter dinheiro é ter receita. É ganhar salário. É ganhar income, né? Ganhar dinheiro todo mês. A maneira mais rápida de você aumentar sua receita é adquirir o hábito de fazer mais do que obrigação. Basicamente, no Brasil, tem um estudo do Sebrae que mostra que 70% das pessoas que não voltam a um estabelecimento, elas não voltam porque não se sentiram bem atendidas. Então, mostra basicamente que atender bem, prestar um bom serviço, se você é funcionário, fazer mais do que os outros, pegar uma parte do que era um trabalho do seu amigo. Isso já te coloca num cenário de evidência muito grande. E aí, como todo bom, quem é que tem comércio sabe? Você já teve um gerentão dentro de uma loja, de um comércio? Você já teve dentro de um escritório? Você já teve um funcionário fudido ou uma babá incrível para os teus filhos? Ou uma cozinheira que era puta mão cheia e depois limpava a casa? Você já teve algum funcionário fundamental? Você sabia que se ele decidisse pedir 20% de aumento, você daria, não é? Então, assim, qualquer pessoa pode ganhar 20% de aumento agora. Como? Passe 2 meses fazendo as coisas, focando no ponto 9, e você pede um aumento e eles vão te dar. Ponto 10. Esse ponto 10 não existia em mim, né? Personalidade atraente. Eu tenho uma personalidade atraente agora. Por que que a minha personalidade é atraente agora? Porque as esquisitices que eu falo, vocês ouvem porque, sei lá, porque eu dei certo. Mas eu nunca fui atraente, eu sempre fui esquisito. Eu sempre fui um cara que estudou muito, que escreveu muito, que falou muito, que falava sobre coisas que as pessoas não se interessavam. Adquirir uma personalidade atraente, o que que significa isso? Talvez eu nem saiba falar direito para vocês. Eu não sou a pessoa da sociabilidade. Mas na minha concepção, na minha análise fria da coisa, adquirir uma personalidade atraente está mais ligada ao ponto 9. Quer ser atraente, mas não sabe como? Cara, faz as coisas dos outros. Alivia um pouco a mochila dos outros. Ajuda os outros. Faz as coisas que ninguém quer fazer, entendeu? Compra um presentinho na hora que você chega no lugar. Traz uma comidinha para as pessoas. Pega alguém que fala que está atrasado e fala assim: eu faço isso daqui para você, pode ir. Você vai gerando um monte de bancos de favor. E para o brasileiro, a atração é muito: eu devo alguma coisa para esse cara, entendeu? Então, basicamente, eu enxergo esse ponto 10 muito nisso. Invista no banco de favores. Ponto 11, pensar com exatidão. Agora que vocês têm um plano de médio e longo prazo, não é? Clarity is power. Clareza é poder. Quebra esse ponto em vários pequenos pontos.
Que nem eu falei pra você, eu falei, eu quero sair daqui, eu quero ter grana. Qual é a forma mais rápida que eu conheço para ter grana? Trabalhar online. Por que trabalhar online? Porque eu atinjo todo mundo e eu tenho meu exército de trabalhadores, meu exército de escravos. Vejam lá no primeiro livro o que é o exército de escravos que o Homem Mais Rico da Babilônia fala. Vocês estão vendo esse curso agora. Eu não sei que horas vocês estão vendo, mas eu não estou dando. Eu já gravei. Isso daqui é uma gravação. Mas eu estou trabalhando, tenho um Ícaro aqui trabalhando. E eu não sei se esse curso está vendendo às 2 da manhã, às 3 da manhã, em 2019, 2020 ou 2021, mas ele continua me gerando receita. Então eu pensava, eu quero fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu quero fazer através da internet, porque eu posso atender um monte de gente e porque eu odiava sair de casa. Eu não queria sair de casa. Por, é, por ironia, a gente está indo para um escritório enorme agora, mas eu não queria sair de casa. Talvez eu tenha feito tudo isso que vocês estão vendo só porque eu queria trabalhar em casa. Porque eu odiava lidar com gente. Eu odiava ter que vestir uma roupa e sair, pensar, nossa, eu já usei essa camisa na semana passada, o que que as pessoas vão achar? E aí sentar e fazer média. E eu lembro que a única vez que eu trabalhei numa empresa mesmo foi na Avenue. Eu lembro que as pessoas tinham que decorar as datas de aniversário das outras pessoas para dar os parabéns. Eu pensei, puta merda, que porra é isso? Por que que algum adulto quer receber parabéns de outras pessoas? Cara, eu sei que o erro é meu. Eu sei que eu sou fora do padrão, mas eu olhava aquilo e falava, meu, por quê? Por que que as pessoas só não se tratam bem e trabalham? Então, assim, talvez tudo isso que eu tenha feito seja para poder trabalhar em casa, entendeu? Com as minhas regras, entendeu? Porque se eu chego às 9 no trabalho e termino tudo que eu tenho que fazer ao meio-dia, por que que eu não posso ir embora? Por que que eu tenho que enrolar? Por que que eu tenho que mentir? E você percebe que as pessoas começam a trabalhar mais devagar para não terem novos trabalhos, então elas vão desacelerando para não receberem demandas novas. Qual que é o sentido disso? Então, assim, eu pensava com exatidão. Quero trabalhar online, porque eu não gosto dessas coisas todas. Do trabalho online, o que que eu sei fazer? Ah, eu gosto mais de escrever, de ler, de comunicar. Beleza, então eu vou para copywriting. E copywriting, como é que eu pago as contas? Eu tenho que vender. Se eu vou vender o quê? Ah, coisas que eu mais gosto. O que que você gosta? Ah, de investimentos, de política, de estudo. Então eu vou para isso. Pense com exatidão. Quais são? Pega o big step e quebra em vários small steps e vai fazendo um atrás do outro, entendeu? Concentração. Eu sempre digo o seguinte, se você não é capaz de abrir um livro e ler por 40 minutos, eu não vou nem falar uma hora, eu vou falar 40 minutos, sem pensar no Instagram, você tem um problema muito grande de concentração. Então, vocês ficam vendo essa galera aí falar de meditação, vocês ficam vendo essa galera falar dessas porra, dessas modas, cara, pensa em concentração, a boa e velha concentração. Se exija ficar 40 minutos fazendo uma única atividade com o celular dentro da gaveta. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que são concentradas. Esse é um ponto muito forte que eu tinha também. Eu sempre consegui me concentrar muito. Ponto 13 para mim era horrível. Ponto 13 para mim era fraco. Eu não sabia cooperar com ninguém. Eu atacava as pessoas, eu xingava as pessoas, eu me achava melhor do que as pessoas. Eu achava que as coisas só iam dar certo se fosse eu que fizesse. E eu descobri quase aos 30 anos que, na verdade, eu fechei um monte de portas, eu machuquei um monte de gente. Um monte de gente ficou com os dois pés para trás porque eu era um cara muito agressivo, de linguagem escrita muito agressiva. E aí hoje eu tô tentando mudar pra caramba. Eu tô tentando, eu acho que essa falta de cooperação também era muito por causa daquela falta de empatia que eu tinha, né? De não querer, de não entender porque as pessoas se dão parabéns, esse tipo de coisa. Eu tenho essa personalidade meio Asperger, né? Então é difícil um pouco lidar com isso. Mas eu percebi que as pessoas mais bem-sucedidas, elas cooperam muito umas com as outras. Elas estão sempre perguntando, cara, tá precisando de alguma coisa? Cara, eu posso fazer alguma coisa por você? Cara, eu posso te ajudar? Cara, tu tá precisando de alguma conexão? Então comece a cooperar com as pessoas que você identificou lá atrás que tem o mesmo perfil de pensamento que você. Olha como 13 linka com 1.
Você encontrou pessoas que estão parecidas com você, você coopera com elas. O ponto 14, na minha opinião, o ponto 14 e o ponto 2 são as mais importantes das 16 leis do triunfo. É a 2 e a 14. A 2, você precisa de um objetivo principal. Se você não tem clareza, você não sabe para onde você está indo, acabou. E o ponto 14 é, você precisa lidar, você precisa digerir, engolir e aceitar a ideia de que você vai fracassar. Ponto. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai quebrar, vão te roubar, vai dar errado. Se você não está pronto para aceitar isso, você não está pronto ainda para viver a vida de verdade. Você deve lidar com fracasso. Você deve lidar com fracasso. Tem um post meu lá no Instagram, no feed, que é abrace o quase. Você acerta 2% do tempo. 98% do tempo é se preparar e quase acertar. 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 O fracasso é a sua constância. O fracasso é o seu companheiro. O quase, a bola na trave, é o que acontece todos os dias. O sucesso, a caçapa, o gol de placa, o campeonato, eles acontecem uma ou outra vez no ano. Às vezes na vida. Você pega os grandes jogadores de futebol. Quantos dias eles jogaram futebol na vida? 10 anos, 20 anos, 3.000 dias, 6.000 dias. Desses 6.000 dias, quantos eles comemoraram um título? Talvez 15. Dos 6.000 dias, 15 eles estavam levantando um caneco. Para o empreendedor é a mesma coisa. O grande contrato é exceção. A bolada do dinheiro é exceção. A regra é um monte de trabalho, um monte de trabalho, um monte de chatice, um monte de... Aprenda a lidar com o fracasso. E aí veio o ponto 15, que era muito fraco em mim também. Vocês vão perceber que todas as minhas fraquezas de personalidade, elas se relacionavam a como lidar com os outros seres humanos. Eu sabia muito bem lidar comigo mesmo. Eu sabia muito bem onde eu ia chegar. Mas eu achava, na minha imaturidade, no meu erro, que as pessoas me atrapalhavam. Que as pessoas exigiam formalidades demais. E isso é um erro. Eu sei que deve ter gente vendo agora essa daqui pensando, eu sou assim também, eu não preciso de ninguém para vencer, as pessoas só são pesos mortos. Cara, eu pensei assim por muitos anos. Não é bem assim. As pessoas são muito boas, as pessoas te ajudam muito. É um sinal de maturidade achar que as pessoas só te atrapalham, entendeu? É um problema de personalidade. O ponto 15, que não existia em mim e que eu posso te dizer, eu perdi grandes oportunidades de negócio, grandes futuros parceiros, grandes projetos legais, porque eu não tinha tolerância. Tolere as diferenças. Tolere aquele seu amigo que vota no radar. Tolere aquele seu amigo que pensa diferente. Tolere aquele seu amigo que gosta do Bolsonaro. Tolere o seu amigo que é de esquerda ou de direita. Tolere, entendeu? Não saia queimando as pontes. Tolere o seu parente. Não queira se rebaixar a pouca ambição das pessoas, mas tolere as pessoas com pouca ambição. Porque se todos fossem extremamente ambiciosos, o mundo não funcionaria, entendeu? Eu não sou o cara que vende um curso dizendo que qualquer um pode ter sucesso. Eu sei que só uma pequena porção dos que estão adquirindo terá de fato sucesso, porque é assim tudo na vida. Quer dizer que todo mundo que faz direito vira um advogado bem-sucedido. Mas a única coisa que eu tenho a dizer em minha defesa e na sua defesa é que, cara, ninguém sabe quem vai dar certo se não tentar. Então seja tolerante. E a 16ª, talvez seja um grande mandamento cristão, né? Na verdade é o grande mandamento. Cristo deixa o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As pessoas falam como a si mesmo, como eu vos amei, ou seja, ainda maior, como Cristo nos amou. Né? Cara, só faz aos outros aquilo que você quer que seja feito para você.
Esse livro ele foi bem revolucionário na época. Ele trouxe muitos pensamentos que hoje são, como eu te digo, parecem óbvios, mas não eram naquela época. É um livro grande, não é um livro que você vai ler numa sentada de tarde. Você precisa de um tempo para ler. Mas eu recomendo que você leia. E eu recomendo que você tente fazer exatamente essa análise que eu fiz. Quantos desses pontos existem em mim? Quantos desses pontos não existem? Preciso trabalhar os que não existem até que eu tenha 13, 14 desses pontos em mim. Aí eu sei que eu estou ficando pronto para pensar em 10, 15 anos num processo de enriquecimento e de realização pessoal, de amadurecimento como ser humano, bem mais sustentável e bem mais tranquilo do que essa ideia que vocês fazem muito por stories. Ícaro, eu preciso ficar rico no ano que vem. Não vai ser assim. Maravilha? Pessoal, espero que tenha ajudado a vocês nesse processo de decisão, se vocês vão ou não vão optar por esse livro. E até a próxima.